Amém, glória a Deus. Bem, meus amados irmãos, os irmãos sabem que a vigília de ontem, ela marcou o que? Principalmente a mudança do nosso tema. Então, até ontem a gente falava sobre o tema. Estou preparado se Jesus voltar hoje. E daqui para frente, nós vamos pregar, o tema será esse aqui. Não foi desobediente à visão celestial. O pastor Carlos até falou um pouco sobre o Paulo, que é disso que nós vamos iniciar. Quando em Atos 26, Paulo, nós vamos ler o texto aqui. E por que nós vamos falar sobre esse tema, visão celestial, daqui para frente, irmão? Porque nós, os cristãos, nunca tivemos, a maioria de nós, nunca tivemos intimidade nenhuma com Deus, para Deus se revelar, para Deus falar, para você ver como Paulo viu, ver como Abraão viu, ver como Moisés viu, o próprio Deus, ver como João viu no Apocalipse. Para quê, irmão? Para você nunca ter desculpa de dizer: sou crente porque meu pastor me obriga, sou cristão porque meu pai me empurra para ir para a igreja, só faço isso porque minha igreja manda. Irmão, quando você tem visão, ou melhor, o próprio Deus se revela, você nunca mais vai ser robotizado por ninguém. Você vai ser igual Paulo. Você começa uma vida cristã voluntariamente. Nem pai, nem mãe, nem marido, nem mulher, ninguém se tira do cristianismo. Você tem um caminho só, começou e agora é fiel até o fim. Porque Deus vai entrar em contato contigo sempre para confirmar o que Ele quer confirmar. E você vai contar para as pessoas experiência. Quando alguém perguntar para você: irmão, por que você é cristão? Aí você vai dizer como Paulo, que vamos ler já prepara a sua Bíblia em Atos 26. Ele disse: eu vi o Senhor, eu vi, por isso que eu sou cristão, porque eu vi. Amém? Amém. Se Deus te mostrar o diabo, o céu, o inferno, o lago de fogo e tanta coisa linda que tem no céu, irmão, nunca mais tu vai brincar um segundo com as coisas do vulcão lá do Apocalipse 20:10. Muita gente com o pé na boca do vulcão dentro da igreja, porque Deus nunca falou com ele de nada, nunca viu nada. E por isso vamos estudar também depois, no decorrer desses 30 dias, que vamos falar desse novo tema, sobre cegueira espiritual. O que impede a gente de ver é a cegueira espiritual. O que faz a gente ouvir a voz de Deus é uma tampa que o diabo bota no ouvido para a gente ouvir qualquer coisa da terra, mas as coisas de Deus não ouve. Bora lá. Ó, por isso que essa igreja aqui tem pouca gente, porque a gente prega coisa que a igreja do falso profeta não prega. E aí você quer lá que o pastor tenha comunhão com Deus, e Deus está dizendo: não é pastor não, é tu também que tem que ter, para te livrar de uma igreja de heresia, para te livrar do caminho do diabo. Tu tem que ter. Eu estou aqui, meus irmãos, graças a Deus, porque minha mãe na fé me ensinou: minha filha, olha, não é só estudar a Bíblia não, estudar a Bíblia é parte, é você botar no chão a maior ciência que crente tem aqui, ó, joelhologia, te humilha para ele, e ele vai falar contigo. Pega o telefone de Deus, de Jeremias 33:3, que diz: clamamente responderei, te anunciarei coisas ocultas que tu não sabes. Oculta. Bora lá, 26. Amém? Eu quero ler esse do
ó rei, ele estava aqui diante, ele estava preso diante de um rei chamado Agripa, um dos reis de Roma, para onde estava começando os primeiros julgamentos de Paulo, porque ele era cristão naquela época, eles eram muito julgados, presos. Então aqui ele está preso e ele está dando um testemunho. Então ele está dizendo por que ele é cristão. Ele está dizendo, verso 13: ao meio-dia, ó rei, vi no caminho uma luz do céu, que excediu o esplendor do sol, cuja claridade me envolveu a mim e aos que iam comigo. E caindo nós todos por terra, ouvi uma voz que me falava em língua hebraica. Dizia, hebraica é a língua dos judeus, tá bom? Só tem um país no planeta que fala o hebraico, é Israel. Nenhum país no planeta fala o hebraico, a não ser Israel. Então, ele falou na língua do próprio Paulo, que ele era de Israel. Então, está aqui, ó. 14. Caindo nós todos por terra, ouvi uma voz que me falava em língua hebraica. Dizia, Saulo, Saulo, por que me persegues? Toda coisa te é recalcitrar contra os aguilhões. Disse eu, quem é, Senhor? E ele respondeu, sou Jesus, a quem tu persegues. Verso 16: mas levanta-te, põe-te sobre teus pés, porque te apareci por isto, para te pôr por ministro e testemunha, tanto das coisas que tem visto, visão, como daquelas que pelas quais te aparecerei ainda. Quer dizer, vou te mostrar muita coisa, Paulo. Tu vai ver ainda muita coisa que eu vou fazer tu ver, Paulo. Coisa espiritual que o macumbeiro não vê, que o católico não vê, que o budista não vê, que o muçulmano não vê, que o desviado não vê, que a ovelha sem pastor não vê. Ele disse, vou mostrar para ti, Paulo. Várias vezes vou aparecer para te mostrar. Aí ele diz, ó, verso 17: livrando-te deste povo e dos gentios a quem agora te envio. Gentio quer dizer outra gente, que não é cristão, não é judeu, um povo de outro país. Verso 18: para quê? Para lhes abrires os olhos. Gente que está na cegueira espiritual, depois vamos explicar isso aqui, ó. Para lhes abrires os olhos, meu, gente que nunca viu Deus, como muito de nós. Nunca pode dizer Deus me revelou, Deus me falou, porque senão se movia para o cristianismo verdadeiro. Aí aqui diz, para lhes abrires os olhos e das trevas os converteres à luz. E no poder de quem? De quem toma sorvete? Não, poder de Satanás. Então quem está cego porque não vê as coisas espirituais, o diabo que está se aproveitando dele. Uma igreja cega, que só enxerga as coisas da terra, mas as coisas espiritual nunca viu nada, para não estar botando culpa no pastor, nem em fulano, nem em ciclano, que diz, olha, eu só faço porque o pastor quer me obrigar. Aqui está dizendo, o diabo é que põe cegueira espiritual no homem. Nós vamos estar depois falando de áudio, essas mensagens áudio, que daqui para frente a gente vai trazer na escola bíblica em áudio. Por favor, eu peço que você me ouça, não jogue fora as mensagens. Muito de nós bota fora igual um lixo tudo que eu gravo na madrugada todo dia. Não falo dessa igreja aqui, que eu sei que tem gente que me ouve. Diga para teu irmão, tu está ouvindo ele? Procura ouvir, para não ficar cego, irmão. Aqui diz, verso 18: para lhes abrir os olhos e das trevas os converteres à luz, e do poder de Satanás a Deus, a fim de que recebam a remissão dos pecados e sorte entre os santificados pela fé em mim. Pelo que, verso 19: pelo que, ó rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial. É o verso 19, tá bom? Esse vai ser o tema daqui a 30 dias, falar sobre visão espiritual.
espiritual. Porque Abraão viu, nunca mais foi o mesmo. Porque Moisés viu, nunca mais foi o velho Moisés. Mas tem outros que viram Deus, e não adiantou também, que nós vamos estar falando disso depois. Ao verso 20: antes anunciei primeiramente aos que estão em Damasco e em Jerusalém, por toda a terra da Judéia, e aos gentios que se emendassem e se convertessem a Deus, fazendo obras dignas de arrependimento. Então, glória a Deus, glória a Deus, aleluia, glória a Deus. Querido, como hoje é o início desse tema não fui desobediente à visão celestial. Para você entender de novo isso daqui, você vê os passos que Paulo deu depois que ele se converteu ao cristianismo, depois que ele abandonou totalmente a religião velha dele para se tornar um cristão. É quando você vai começar a comparar o teu cristianismo com os passos que Paulo deu. Aí você vai dizer: realmente agora estou enxergando. Diga para o teu irmão: tu começou a enxergar? Então, primeiro, aqui para você entender se algum crente ele já teve algum tipo de visão espiritual. Primeiro, se converteu, já começa pregando. aleluia. Eu comecei assim, me converti dentro de uma cadeia, preso. Não tinha ninguém dizendo: vou te pagar um salário de R$1 milhão para te pregar dentro da cadeia. E eu preso, não tinha nem ideia quando eu saía preso, porque eu era um policial. Arrumei umas doidíssimas brigas lá com o delegado, fiquei preso. Depois mataram ele, botaram culpa em mim, abriram um processo lá, depois provaram que eu nunca tive culpa de nada. Foi preso um monte de gente e eu não respondi processo sobre isso. Mas para mim foi bom, porque foi lá que eu li a Bíblia pela primeira vez. E dentro da prisão preguei a palavra. Ganhei 47 homens que me vigiavam. Glória a Deus. 47 policiais que me vigiavam. Até o comandante se converteu. Glória a Deus. Eu já veio aqui nessa igreja. Aleluia. O nome dele é Jason. Ele veio aqui. Ele vai me ouvir mais tarde. Ali que eu vou mandar esse vídeo. Ele está no nosso grupo de WhatsApp. Então, o que eu quero dizer para você, uma das características de alguém que já viu, irmão, ele começa logo a pregar. Não tem esse negócio de dizer: pastor está me empurrando para o grupo de evangelismo, hoje vai ter evangelismo, bora. Se você tem uma visão espiritual, você quer dizer para os outros o que aconteceu contigo. Ei, glória a Deus. Segundo, você vai dar testemunho. Eu não acredito em cristianismo de gente que se esconde para não dizer por que ele é cristão. Qual o motivo de ele ser um cristão? Para que ele está numa igreja? Por que os outros têm que vir também para ouvir ele? Que ele também tem que ser um pregador. Aleluia. Irmão, uma das coisas que Paulo fez foi sair dando testemunho. Então, não deixe Deus ver que você é um cristão oculto, porque senão Deus vai entender que você nunca teve visão de nada do cristianismo. Às vezes até lendo, está cego, porque é o cristianismo. Fica todo o tempo igual menino, com a boca aberta, que ele sabiá no ninho, que eles só me dá, mamãe, me dá aqui eu comer. E ele mesmo aqui tinha que alimentar os outros. Um cristão, irmão, você vai ver a igreja primitiva, eles acabavam de se converter, já saíram pregando todo mundo. E ninguém dizia: qual é meu salário? Quando eu vou me ganhar? Cadê minha carteira de obreiro? Banco DI negativo. Então, quero falar para vocês, não fui desobediente à visão celestial. Então, a história de Paulo começa em Atos 9. Pela primeira vez começa em Atos 9 a história de Paulo e Cristo. O relacionamento deles dois começa bem ali. Antes dali, todos nós que já estudamos a Bíblia sabemos que Paulo era um dos piores inimigos do cristianismo.
botava na cadeia, dava pancada em crente. Quando alguém morria, ele dizia: glória a Deus por isso. Eu quero que morra mesmo os cristãos. Mas quando ele teve o encontro com Jesus, isso aí acabou. Então a gente, meu irmão, que gosta de ver a desgraça dos outros sendo cristão, nunca você teve uma visão de Deus. Tu estava como o velho Paulo, com a língua grande, porque fulano de tal é isso e aquilo, e tu diz: eu quero que ele morra, quero que ele seja amaldiçoado, eu persigo. Você é o Paulo velho antes de se encontrar com Jesus. Saulo! Só que Saulo era o nome dele hebraico e Paulo é o nome dele em grego. Então não é, ninguém mudou o nome dele, é porque em hebraico é Saulo o nome dele, e em grego é Paulo, porque na época que foi escrita a Bíblia, a língua mais importante da época era o grego, como hoje é o inglês, né? Se fala mais inglês no mundo hoje do que qualquer outro idioma. Bem, característica de Paulo. Eu disse para você que a história de Paulo, eu vou falar aqui rapidamente. Isso aqui é um resumo, porque a gente tem lá na escola em áudio hoje, de madrugada, se Deus permitir, que eu vou enviar para os grupos, 80 e poucos minutos que eu vou gravar em 4 áudios de 20. Então, primeira coisa, eu não vou nem estudar a história de Paulo, eu vou contar aqui apenas que eu escrevi alguma coisa aqui, que eu não sei pregar sem primeiro parar para estudar, tá bom? Para depois falar para os irmãos. A atitude de Paulo, Atos 21, 13. Chegou um profeta e disse para ele: olha, tu vai ser preso, vai levar, eles vão te levar preso em Jerusalém, tu vai ser preso em Roma. Sabe o que ele disse? Atos 21, 13. Não estou pronto apenas para ser preso. Pelo nome de Jesus, estou pronto até para ser morto. Eita, glória a Deus. Olha aí, irmão, que convicção. Quando alguém tem uma visão celestial, ele está morto para qualquer religião, para qualquer heresia, para qualquer vício desse mundo, para as idolatrias, para o egoísmo, para a falta do amor próximo. Ele sabia que um dia ele ia dali para frente, ele era pregar para ajudar o outro. Aleluia. Então, uma das coisas, irmão, que faz a visão celestial em nós é mudança. A gente muda. Ninguém mais pensa em si mesmo. Ele divide seu tempo agora. Tu é casado, divide tempo. Não cuida só de tua mulher, do teu marido, porque tu tiveste uma visão espiritual. Tu trabalha em algum lugar, não vive trabalhando apenas. Tu tiveste uma visão. Deus falou, se revelou. Divide teu tempo. Fala, sirva a Deus, porque tu tiveste uma visão. Glória a Deus. Está morto para esse mundo, diz a Bíblia. Aleluia. Outra coisa interessante, Gálatas 1, 11 e 12. Paulo diz: o evangelho que eu prego, não aprendi de homem algum. Olha que isso aqui é interessante. Presta atenção nisso aqui. Ele disse: não aprendi de ninguém. Eu aprendi do próprio Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Ele está tentando dizer assim, ó: não sentei para ficar estudando com Pedro, não sentei para ficar junto com Tiago para ele me ensinar a palavra, nem com Mateus, nenhum dos 12 que vieram antes dele, entendeu? Ele ouviu alguma coisa com certeza de Ananias, que foi o primeiro crente a pregar para ele. No mesmo Atos 9, Barnabé está lá com ele, levando ele nas igrejas, em Atos 9. Então, com certeza, ele aprendeu os alicerces do cristianismo, quer dizer, o principal. Mas em Gálatas 1, 11 e 12, ele está dizendo: não aprendi de homem algum, que eu prego. Então, por que isso aqui é bom, irmão? Você tem uma visão celestial. Porque uma coisa, Deus vai confirmar para ti o verdadeiro evangelho, já que tem um monte de gente pregando religiões falsas, dizendo que é cristianismo. O próprio Deus vai falar, o próprio Deus vai te dar a verdadeira palavra. Você vai ler, Ele vai te dar discernimento. Pregador pode chegar aqui no púlpito
Então, uma das coisas boas é a visão celestial de Paulo. Olha, outra coisa é a compreensão. Efésios 3, vamos lá. A compreensão. Você compreende o Evangelho como ninguém, ó. Efésios 3, 1 adiante. Olha aqui, ó. Diz: por essa causa, eu, Paulo, sou prisioneiro de Jesus Cristo, por amor dos gentios. Espera aí que essa Bíblia rasgou bem em cima. Ai, Jesus, estamos precisando de uma Bíblia nova. Aqui, ó. O rato roeu, Efésios 3:1. Diz, vou repetir. Por essa causa, eu, Paulo, sou prisioneiro de Jesus Cristo, por vós dos gentios. E olha, agora como que eu vou ler, meu Deus? Bem em cima está rasgado, verso 2. Que tendes ouvido, olha aí, ó, a dispensação da graça de Deus, que para convosco me foi dada. Verso 3. Como me foi este mistério manifestado pela revelação, como acima em pouco vos escrevi. Verso 4. Pelo que quando ledes, podeis perceber a minha compreensão do mistério de Cristo, o qual, verso 5, o qual noutros séculos não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora tem sido revelado pelo Espírito aos seus santos apóstolos e profetas. Pronto. Então isso aqui agora eu quero falar de compreender. Querido, muita gente ouve, mas não compreende. Às vezes você prega, não compreende, não prega. Porque quando de nós prega certas coisas que não pratica. Os fariseus faziam isso. Mateus 23, 1 ao 5. Jesus dizia: olha para os fariseus, faça tudo que eles mandam, mas não faça segundo sua obra, porque ensina, mas não pratica. Em Romanos 2, 17 em diante, Paulo diz para a igreja de Roma: tu que ensina os outros, por que tu não ensina para ti mesmo? Tu que te ensina para adulterar e tu adultera. Tu que te ensina para roubar e tu rouba. Tu que te ensina para cometer idolatria, tu comete sacrilégio. Aí ele diz: por isso que o nome do Senhor é blasfemado no meio do gentil, por causa de ti. Porque ele compreendeu, está pregando e ele mesmo não compreende. Se ele compreendesse, ele praticava. Ele dava o seu melhor. Quando você está dando o melhor para ele. Amém? Amém. Compreensão. Romanos 16, 25 diz: aquele que é poderoso para vos confirmar segundo o meu evangelho. Confirmar. Então olha como nós precisamos disso daqui, irmão. Quando você tem um relacionamento com Deus, muitas coisas Ele vai confirmar, Ele vai falar para ti. Você lembra que Jesus falou em João 14, 21? Ele disse assim: aquele que tem os mandamentos e o guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama, eu me manifestarei a ele. Glória a Deus. Está aí um problema para o cristianismo, amor. Porque amor de boca é fácil, né? Canta lindo, lindo, te amo, te adoro. Repete igual um papagaio certas músicas. Mas amor é sentimento, é um sentimento que só lê, é ele. Amor é prática de vida. Você entendeu? Então ele disse: se tu amar ele, ele vai se manifestar para você. João 14, 21. Significa que ele não é obrigado a falar com todo mundo. Ele só fala com quem quiser. Mas se tu amar a ele, ele vai falar coisa para ti que ele não fala para todos. Amém? Por isso eu me apaixonei por ele, irmão. Filho do cão, um dia desse, até o pastor filho do diabo disse para mim: tu tem coragem de ganhar R$1 milhão para te passar 5 minutos desviado? Digo: vai para lá, o diabo, dá esses 5 milhões para ti, Satanás. Eu conheço a voz dele, eu sei o que ele já me falou, eu sei que eu vou perder se eu morrer desviado. Se é o diabo que está te usando. Aí ele está brincando, né? Vai brincar com o outro, meu irmão. Aquele que já ouviu, ó, que Deus já falou, eu tenho certeza, porque eu tenho aqui quase 30 anos falando a mesma coisa para os outros sobre Cristo.
como muito crente faz. Irmão, me convidaram para me congregar lá na China. Tu nunca teve uma visão espiritual, porque o crente vai orar para Deus confirmar se é para ti ou não. Não gostei mais dessa igreja, vou me congregar lá na igreja do Papa Francisco. Aí Deus disse: eu te mandei. Então Paulo diz: eu subi para ir para você por uma revelação. Glória a Deus. Você só fica numa verdadeira igreja se Deus te revelar. Sai de uma verdadeira igreja para outro lugar se Deus mandar. Entendeu? Porque deve ter uma obra lá para você. Agora, por que muito de nós, você procura ele amanhã, não está mais? Carne! Quem revelou foi a carne, o eu. E diz: eu vou me embora. Ali prega coisa que aqui não prega. Eu vou para lá. Lá eu passei um bode, eu passei um joio no meio do trigo, eu posso viver nas trevas e ainda vou para o céu. O céu da boca de uma onça. Aí Paulo, como isso aqui é lindo, ó. Atos 16, de 6 a 10. Aqui diz que ele estava tentando com a comitiva dele entrar na Ásia para pregar. Ele não ia passear não, nem ia para Israel gastar não sei quantos mil reais de viagem de turismo. Ele ia pregar na Ásia. Aí ele diz: o Espírito Santo não deixava ele entrar na Ásia. Aí de noite, em sonho, veio um varão da Macedônia, um homem, e disse: Paulo, no sonho, Paulo, passa a Macedônia, nos ajuda. E na mesma hora, ele, olha como é bom o crente viver com Deus. Ele sentiu instantaneamente, Deus fez ele discernir. Deus quer para a gente ir para Macedônia, não é para a Ásia. Sabe o que ele fez? No outro dia, ele pegou a turma dele, um monte de missionário que andava com ele. Foram 10 minutos, aí disse: calma aí que eu vou já. Tá bom. Aí ele pegou, foram para Macedônia. Chegaram numa cidade chamada Filipe. Tinha uma mulher endemoniada. Ele pegou uma cadeia doida lá dentro e fundou uma igreja. Glória a Deus. Que depois ele escreve lá, chamada Filipenses. Que aí ele fundou uma igreja dentro da casa de um carcereiro. O cara que prendeu ele pregou para ele, disse para o cara: crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. Atos 16, 31. Então olha como é importante o próprio Deus querer dizer: Paulo, não é para ir não, Paulo, eu quero que tu vai para mim, a minha prioridade é aquela, Paulo. Então nunca te esquece, visão celestial, Deus trata com prioridade. Deus nunca vai fazer você ver coisa para apenas olhar e você não muda nada, continua no mesmo caminho errado, caminho de ovelha para o matadouro. Misericórdia. Então, a visão também, baseada no que aconteceu com Paulo, não está também nos isentando de dizer: porque Deus me dirigiu, eu não passo tribulação, porque Deus me diz que é assim para vir para ali pregar, eu não passo luta. Não, nunca aceite isso. Às vezes Deus vai levar você porque é um treinamento. Você vai treinar a ser um ser humano, com dinheiro ou sem dinheiro, com saúde, sem saúde, de qualquer maneira. Sou crente, pode vir a guerra que vier, eu tive a visão, vou continuar. Amém? Então eu acho a vida de Paulo uma coisa muito linda. Paulo, olha, Paulo, quando ele se converte em Atos, que o pastor Carlos me antecedeu, ficou aqui, Atos 9, na hora que Paulo se converte, aí Deus vai lá onde um homem em visão, chama-se Ananias, que já era um crente. Então olha aí o que aquele crente já sabia, que Deus fala em visão. Que em Atos 2:17, Pedro pregando diz, que depois nós vamos estudar isso aqui também, que Deus vai derramar o Espírito Santo sobre toda a carne, e os servos dele vai ter visão, sonho e revelação. Aleluia. Então acredite, você que diz que é crente e não tem nenhuma revelação, Deus não quer se revelar para ti, Deus está mudo. Não, é porque você está morto. Deus não é Deus dos mortos. Efésios 5:14, te desperta, tu que dorme.
questão do comportamento de alguém que tem uma visão, tá bom, irmão? Ele muda da água para o vinho, porque não foi fulano que mandou, que deu ordem, é o próprio Deus que fala, e ele entende que Deus é vivo. Eu estou servindo a Deus vivo, que fala. Ele não é igual às estátuas do Salmo 115, que ele diz: tem boca, mas não fala, tem pé, mas não anda, tem garganta, mas não sai nenhum som. Nosso Deus fala. Diga para teu irmão: nosso Deus fala. Aleluia. Diga, ele quer falar conosco. Diga, quando você estiver orando, Deus fala comigo. Amém. Deus te abençoe. Pode dizer.